Boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos ao webinário Conversa sobre Perguntas, evento criado no ano passado e promovido e financiado em curadoria colaborativa pelos equipamentos culturais Casa Fiat de Cultura, Memorial Minas Gerais Vale e MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, integrantes do Circuito Liberdade. Os encontros, pessoal, online vão acontecer de hoje até quinta-feira, sempre às 7 da noite, a cada dia no YouTube de um dos equipamentos. Agradeço a presença do Uziel Pereira e Jane Silva, que chega daqui a pouco, nossos intérpretes de Libras, em Libras, que nos acompanham hoje. Muito obrigada aos dois, juntos mais uma vez, né, Uziel? Um prazer estar aqui com você mais uma vez. O webinário integra a programação da 15ª Primavera dos Museus e é realizado pelos 3 equipamentos culturais por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio de Fiat, Banco Safra, Vale e Gerdau. Conta com o apoio do Expresso Nepomuceno, da SADA, do Banco Fides, do Marte Minas, dos amigos da Casa Fiat de Cultura, da Browse do Brasil, da Brembo e da CBMM, além de apoio institucional do Circuito Liberdade, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, IEFA, do Governo de Minas e do Governo Federal. Nossa convidada hoje é a primeira bailarina do Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Ana Botafogo. Considerada pelo público e pela crítica uma das mais importantes bailarinas brasileiras de todos os tempos, Ana Botafogo é a primeira bailarina do Balé do Teatro Municipal, como eu disse, iniciou sua carreira profissional na França, no Balé de Marseille, de Roland Petit, foi bailarina principal do Teatro Guaíra e da Associação de Balé do Rio de Janeiro. Em 1981, ingressou no Teatro Municipal do Rio, já como primeira bailarina, cargo em que ela permanece até hoje. E é com Ana Botafogo, a bailarina do Brasil, a quem já dou aqui as boas-vindas, que abrimos a programação dessa segunda edição do webinário Conversa sobre as Perguntas, com a palavra corpo. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Boa noite, Daniela, boa noite a todos, muito obrigada, uma alegria enorme estar hoje aqui e falar do que eu gosto, do meu instrumento de trabalho, que é o corpo, e suas vertentes maravilhosas e enormes. É um universo muito grande, né, Daniela? E nós que já tivemos uma conversa prévia, a gente viu como esse universo é grande e nos leva a muitos campos também. E eu diria que vai ser muito bom essa nossa conversa hoje, mas eu acho que a gente vai precisar de um outro momento, em muitos dias, para poder a gente elencar tudo e falar desse corpo, que é um corpo nas suas diferentes magnitudes, né? E que a gente não está falando só de um corpo de dança, ou de um corpo de bailarina, ou de um corpo que é profissional. Mas muito feliz de estar, muito obrigada por essa ideia, por vocês falarem, por chamarem também a dança para esse universo, e muito feliz desse evento que vocês estão na segunda temporada, e nessas conversas sobre perguntas que eu achei muito interessante. E vamos lá. Teremos bastante perguntas, algumas respostas, mas sem dúvida, começar com essa palavra eu acho que é uma grande sacada, né, Ana? E tenho certeza que vai ser uma conversa rica para todos nós. Estou super animada já e vamos tentar trazer a maior gama possível de assuntos aqui. Temos muita coisa para falar. Queria apresentar um pouquinho o nosso tema para a turma que está nos assistindo, né? A palavra corpo, teremos aqui 3 palavras ao longo do webinário. E os pensamentos, ideias e palavras são expressados majoritariamente pelos movimentos do corpo. Os pés são o ponto de contato com a terra, enquanto a boca manifesta nossos desejos, filosofias e questionamentos. A dança, manifestação artística do corpo, reúne gestos, sinuosidades, expressões e diferentes linguagens para fazer ver uma nova relação entre as pessoas e seu lugar no mundo. Em que direção caminha a palavra corpo? É o que nos conta um pouco hoje a Ana Botafogo. Como a leveza da dança pode transcender o tempo e o espaço. De que forma os gestos flexíveis podem nos ensinar sobre adaptação aos novos tempos. Eu já convido vocês a participarem aqui com a gente do nosso chat, fazendo perguntas para a Ana Botafogo, conversando com a gente. Na medida do possível, a gente promete, né, Ana? Vamos responder aqui as questões de todo mundo. E aí eu queria começar
falando desse corpo que dança. Como você disse, vamos falar de vários corpos aqui, mas queria começar falando desse corpo que dança. Eu acho que o corpo é provavelmente um dos temas, né, mais discutidos no mundo contemporâneo. São muitos os temas, sobretudo nesse momento, que atravessam, né, os nossos corpos. Mas o que é o corpo que dança, Ana? Bom, como você falou, é a manifestação artística, a dança é a manifestação artística desse corpo. Eu preciso do corpo, ele é a minha linguagem, ele é a minha fala, né? Através dele que eu falo e que eu interpreto diferentes balés, personagens. A gente tem balés que a gente conta histórias, e é através desse corpo. Tem balés que não têm histórias, mas que eu vou ter que contar um sentimento, uma emoção, ou eu vou ter que contar o que a música me transmite. Então, isso também é muito interessante, porque o corpo que dança sempre vai transmitir alguma coisa. A música, a musicalidade, o ritmo, a pulsação é muito importante nesse corpo que dança. A gente precisa ter, mesmo quando a gente não tem música, até quando a gente não tem música, esse corpo pulsa, esse corpo tem ritmo e esse corpo transmite. Então, o corpo que dança, eu diria que é o corpo que está preparado. E outra coisa, não podemos separar corpo de mente. A mente e o corpo estão sempre muito ligados e um interfere no outro. Eu acho que é impossível a gente ter sensações se a gente não tiver com a mente ligada. Esse corpo vai transmitir sempre em ligação. E, claro, eu não vou entrar aqui em nenhuma questão filosófica, porque há muitos estudos filosóficos, muitos filósofos que falam sobre o corpo, livros e estudos e matérias, mas isso eu vou deixar para os entendidos. Aqui hoje eu vou falar muito mais da sua experiência. Da minha experiência, claro. desse corpo empírico, né? Que vive e que sempre viveu e que aprendeu a se manifestar cada vez mais através, quer dizer, ou essa dança, ou esse corpo que eu fui aprendendo a me manifestar através dele. Eu acho que no começo a gente... O corpo está ligado, e a movimentação do nosso corpo desde as antiguidades, mas desde quando a gente nasce, esse corpo já se manifesta, se dá suas interpretações do momento, do seu dia, das suas emoções. Mesmo quando a gente ainda nem sabe falar, o corpo já fala. Inclusive, ou grita, livros, né? Ou grita. Há livros, inclusive, que fala, estudos que fala o corpo e sua fala, que muitas vezes um gesto, um movimento, uma postura já diz muito do que o indivíduo está passando, está sentindo, está pensando até. Esse corpo responde. Claro que precisa, sim, de um corpo, de uma profissional da dança, para que a gente possa até, como que eu posso dizer, simular um outro sentimento. Ou seja, muitas vezes um corpo profissional, como é o corpo do bailarino, do dançarino, a gente nem sempre, a gente está interpretando, como eu disse, um balé, um espetáculo, uma personagem, mas muitas vezes eu posso estar triste, eu posso ter momentos na minha vida pessoal que não vai ser o que eu vou transmitir, porque o meu corpo é um corpo de uma profissional da dança que nesse momento vai estar transmitindo uma outra emoção. Então, para mostrar que há dicotomias e que há maneiras da gente interpretar esse corpo, exatamente, esse corpo que dança. E claro que há vertentes diferentes de dança, há estilos diferentes de dança, então esse corpo vai se
se manifestar também diferentemente. E eu queria dizer que não só quando a gente escolhe um estilo de dança, mas a região, o país, o continente onde vivemos, isso também interfere, a própria geografia vai interferir nesse corpo e nessa manifestação artística, porque muitas vezes as manifestações artísticas, ou não, a manifestação pessoal, vai direto na cultura de um povo, nas idealizações e esqueci agora a palavra, nas determinações de cada povo e de cada sociedade. Então, a gente reage de uma maneira, como eu posso dizer, a gente sorri, ou a gente ri, ou a gente aplaude por algum motivo, mas a gente pode, em outras culturas, a gente pode usar outros gestos, né? Tem o aplauso assim, mas tem o aplauso assim, em outras culturas pode ter de outra maneira. Então, as manifestações desse corpo também têm a ver com a região por onde a gente anda. Então, as manifestações são diferentes. Agora, pode falar. Te ouvindo falar, eu já fico aqui pensando que um corpo dançando é muito mais do que um corpo dançando. Né? Quer dizer... O corpo dançando, porque ele pode estar dançando porque ele foi preparado para isso, ele pode dançar como uma manifestação espontânea, ou ele pode dançar, como eu falei, ele vai dançar, mas não quer dizer que este seja o sentimento daquele momento, daquele corpo. O corpo pode, num momento de intervalo, pode estar introspectivo, mas se eu preciso entrar num palco, esse corpo vai ter que transmitir uma outra emoção que não é a que eu estou sentindo. Mas aquele corpo que não é profissional sempre vai transmitir a sua verdade interior e as posturas e as verdades interiores são muito demonstradas através de movimentação do corpo. Agora, eu queria falar muito sobre... Quero também já entrar no viés das relações do corpo entre bailarinos, por exemplo, ou do bailarino. A gente tem posturas diferentes, porque tem assim, o aluno, então tem as relações do aluno com o aluno, do aluno com o professor, são posturas e manifestações diferentes. O professor com o aluno, cada um acaba tendo uma postura e uma manifestação diferente. É o aluno que respeita o professor e assiste, é o professor que demonstra e espera uma reação do aluno, tem o bailarino com o bailarino, ou a bailarina com bailarina, colegas, a nossa movimentação e a nossa postura. Aliás, os bailarinos são muito, que aliás estamos sofrendo muito nesse momento, mas são muito próximos, toda a movimentação do bailarino e da bailarina sempre é de muito aconchego, muito toque, o bailarino e a bailarina que dançam juntos, ou tanto o bailarino homem com homem, mulher com mulher, ou o casal, né, o bailarino, tudo isso leva para uma demonstração artística muito intensa, mas são posturas que são bem diferentes. E claro que na pandemia, para a dança, isso mudou muito, né? Porque o próprio processo de preparação, né, das companhias, um processo que geralmente é físico e presencial e interrelacional, né? E aí, de repente, as companhias tinham que... Como é que vocês realizaram isso? Essa é a palavra, interrelacional. A dança precisa do coletivo, precisa do outro. Ela pode ser uma dança solo, ela pode também ser uma dança sozinha, mas não pode ser sempre. Porque, e até como eu digo, toda manifestação artística, ela quer transmitir uma emoção, um sentimento para o público. Então, já tem essa relação, esse corpo está sempre querendo transmitir algo. Então, é interrelacional e sofremos muito agora porque ficou cada um na sua casa. Eu acho que a gente mais adiante vai falar sobre isso, sim, sobre esse momento, sobre as criações. Eu vou deixar um pouquinho mais tarde para a gente falar sobre isso.
Mas as posturas, eu só falar rapidamente aqui, que toda a postura da dança também mudou, até mesmo porque a gente tem essa postura agora aqui, essa relação com a tela. Então, é uma relação de momentos de tela, momentos sentados, momentos olhando, observando, estudando ou falando, como é aqui a minha postura, eu agora estou falando para você e para vocês todos, sempre tem uma postura diferente. Talvez se eu estivesse só olhando, eu estivesse assim, observando mais. Então, o corpo, ele age e interage constantemente. Esse corpo jamais fica parado. Um corpo jamais deixa de se movimentar, de se expressar. E, aliás, quando a gente fala a palavra corpo, que eu adorei o tema, né, que vocês colocaram, que aqui a palavra corpo tem palavra conhecimento, palavra presente, né, que vocês vão... É maravilhoso, porque palavra corpo já tem tudo a ver. Adorei esse binômio aí, porque palavra corpo, o corpo é nossa palavra. Quem usa o corpo como palavra é a nossa palavra, é através dele que a gente transmite sem palavras, certo? Porque o bailarino é mudo, é sem palavras em princípio. Claro que há bailarinos que falam. A palavra corpo e a palavra é corpo também, né? Exatamente. A palavra também é corpo. Eu me lembro uma vez eu ouvi a Helena Katz falando uma coisa que eu nunca me esqueci, porque me marcou muito, que a dança é o pensamento do corpo. E aí você falou anteriormente dessa relação indissociável entre mente e corpo, né? E agora você falando dessa palavra corpo, quer dizer, eu acho uma imagem muito potente, né? A dança é o pensamento do corpo, que ela reflete essa relação entre corpo e palavra, e a dança como essa palavra do corpo em movimento. Você falou muito, Ana, dessa percepção do corpo, né? Essa percepção sua como bailarina, como alguém que tem essa consciência corporal extraordinária. Eu queria trazer um pouco a conversa para esse lugar, aproveitar e acho que todo mundo está querendo te rever dançando um pouco, já pedi aqui a produção para deixar no ponto, por favor. A gente vai falar, como você mesma lembrou, com o Antônio Cícero sobre a palavra presente, né, no encerramento do seminário na quinta-feira. Então, trazendo essa palavra presente para o corpo, né, para essa percepção do corpo, como é a sua percepção do corpo, do que é necessário para você realizar a cena, e como você relaciona isso com o que acontece exatamente no momento presente, quando você está dançando? Nossa, é muita coisa. Primeiro, a gente precisa... O antes é o valorizar desse corpo, né? Eu preciso cuidar desse corpo. Aliás, cuidei a vida toda, talvez por isso tenha tido essa carreira longa, né? Que eu tive, que vamos falar sobre isso também. Mas eu acho que foi importante a preocupação com o físico, com treino diário, eu acho que isso é importante. E aí várias questões, não só do treino, mas alimentação, para que eu tivesse uma boa saúde, isso também foi importante. E eu acho que ao longo da minha carreira eu trouxe esse corpo como meu cúmplice de tudo que eu pudesse fazer. E a gente vai ver algumas imagens. Estamos vendo você dançando, linda. Dançando. Esse é o balé Onegin, que foi um balé que conta uma história de um amor impossível e que é um balé que tem muita interpretação. Aí é um momento do sonho, quando ela quer esse amor que é impossível, com Onegin, e que depois eu acho que vai aparecer aí alguns trechinhos, ela escreve aquela carta apaixonada e aparece uma cena que ele não está nem aí para ela, essa que é a verdade. Então, arrasar. Aí, olha, é só... Pena que não tem música, porque a música traz muita emoção também, né? Mas esse é o balé da sua despedida, é isso? Exatamente. Esse já foi o balé da minha despedida. Eu já tinha dançado em outras ocasiões esse balé, que foi um balé criado para a grande Márcia Aidê, mas eu também... Foi quase que uma escolha, né? Aí, como ela chora porque ele rasga o bilhetinho de amor que ela escreveu para ele.
e ele não estava nem aí, ele não ligou. Então, a frustração, o corpo que mostra essa frustração, aí já é ela numa parte mais serena, ela já casada, já esqueceu aquele amor da infância e já está casada, bem situada, e há um revertério aí na história. É uma história linda do poeta Alexander Pushkin, poeta russo. É linda a história, vale a pena conhecer. Há, inclusive, filmes sobre isso, que depois ele, Onegin, que está aqui no lado esquerdo, ó, que levantou aí, ele revê ela depois de anos, depois de ter rasgado aquele bilhetinho, ela era uma jovem e que ela ficou super frustrada, e claro que, em princípio, esqueceu, mas era o grande amor da vida dela, e ele aparece e quer vê-la, e ela, claro, não pode. Então, tudo isso é dançado e falado, e eu escolhi esse balé mesmo, o Teatro Municipal me ofereceu esse balé para o final. Ó, isso daí já é a cena final, quando ele vai vê-la. É pena que está entrecortado, não está passando tudo. Ele vai vê-la e ela diz que não pode estar com ele, mas ela meio que quer se entregar a esse amor que foi impossível, e ele quer vê-la, quer estar com ela, e ela disse: eu não posso, sou uma mulher casada. Então, ele é toda uma... Bom, toda a impossibilidade, né? Toda a impossibilidade de um amor impossível. A história é linda e é muita interpretação. O público vai se envolvendo com essa interpretação, claro que com a música, e é um balé que não era muito conhecido aqui, então o público não sabia o final da história, que eu acho que depois eles vão botar aí um finalzinho que eu vou contar, não vou contar o final, mas era o seguinte: com quem ela vai ficar? O público torcia ou pelo marido, com quem ela já estava, ou pelo Onegin, que era a paixão da vida dela, e que volta e que quer retomar esse amor que ficou impossível lá na adolescência. Mas eu não vou contar a história, porque depois... Não pode dar spoiler. O corpo vai contar, quando a gente tiver aí mais um trechinho, o corpo já vamos vai contar colocar, qual foi a cena final. Já estou pedindo, não, a gente tem aqui, deixa eu só avisar aqui a produção, a gente tem mais um trecho desse, acho que não, acho que a gente tem um terceiro vídeo, mas eu fico pensando sobre essa questão da cena, né? A gente sabe que existe um estudo, um preparo, no caso desse corpo do balé, um preparo intenso, mas existe também o momento presente, né? Existe o que acontece em cena. Acho que você está mutada, Ana. Oi. Existe Pronto. o que acontece em cena, e esse corpo tem que lembrar que é o corpo da artista em cena, mas é o corpo da pessoa, que tem marcas. Então, o corpo, a nossa vida, nos traz muitas marcas, nos traz histórias, né? Que vai interferir, sim, enquanto artista. Eu que tive uma carreira longa, a minha carreira foi sendo pautada por mudanças no meu corpo. Então, eu acho que a gente pode voltar lá. Primeiro, a menina bailarina, a menina que gosta de dançar, que tem os primeiros passos, então tem um corpo dançante, mas é um corpo ainda a ser estudado. Eu me lembro que eu vou contar aqui uma história no colégio, porque eu já fazia balé, eu já tinha uma postura assim de bailarina, eu sentava na sala de aula, eu acho que já numa posição ereta, que claro que a nossa profissão nos leva depois a ter uma postura ereta, porque essa musculatura fica muito forte. A gente não fica porque a gente força a ficar, mas é porque a musculatura, eu acho que a musculatura estática já é tão forte que a gente já está naquela postura que todo mundo diz que é a postura de bailarina. E eu lá pequena, eu acho que eu já sentava. E eu me lembro da freira do meu colégio, muitas vezes chegar na janelinha e chamar um professor ou um coordenador e me apontar. E no início eu não sabia o que era, ficava apavorado, será que eu fiz alguma coisa de errado? E um dia ela me contou, não, eu fui mostrar como era a sua postura sentada na sala de aula. E eu achei isso interessante, quer dizer, na época eu achei engraçado e tal,
E agora, rememorando tudo isso, né, pensando no corpo, me lembrei dessa história. Então, já era uma história, memória, né? A essa memória do corpo, memória, né? mas uma memória também que foi me lembrando o que a postura, o que já estava ali se antevendo, que quem sabe seria mesmo um corpo de bailarina, né? Porque isso foi aos poucos. Ana, eu não quero deixar passar aqui a oportunidade da gente mergulhar um pouco mais em uma coisa que você falou, dessas marcas do corpo, né? De todos nós, né? Não só desses corpos técnicos, profissionais, né? Mas as marcas do nosso corpo. E como bailarina, né? Você já teve que superar lesões que te impediram, inclusive, de dançar por um tempo. Você teve que viver com esse corpo, né? Que abriga a sua vida também, perdas muito dolorosas que atravessaram não só a sua vida, mas esse corpo. Então, a minha pergunta para você é como é lidar com a superação, não apenas dos limites, né, de um corpo, né, do que pode um corpo, tecnicamente falando, mas com situações que literalmente nos imobilizam física e emocionalmente, né? Isso é verdade. Mas aí a gente precisa levar um pouco que cada ser, cada indivíduo é diferente e reage de uma maneira. Claro que esse corpo, há esses limites, como você falou, físico e emocionalmente, dependendo dessas marcas, dessas lesões. Claro que eu tive algumas lesões profissionais, né? Entorses, excessos, a gente aprende com o tempo. Quando eu estudava na França, uma época, eu queria tanto me aprimorar, que eu fazia tantas aulas de balé, mas o corpo também tem limites para o exercício. Eu digo que o exercício, quando eu falo para os jovens bailarinos, exercício é importante, tem que fazer, não pode deixar, tem que ser diário, mas o corpo precisa descansar também. E eu tive uma vez, eu estava numa escola, chamava Escola Internacional de Dança da Rosella Hightower, em Cannes. Eu era tão mergulhada nos exercícios e eu fazia, isso também é importante falar, que eu não treinei só balé. Eu vou já contar isso, me lembro para eu contar depois, para eu não fugir da história. Mas, então, eu fazia vários estilos, várias aulas diferentes de dança, e, obviamente, que um dia o meu corpo não aguentou. Eu tive uma contratura generalizada, tive que ir para o hospital, a Rosella Hightower. Uma espécie de Um colapso. colapso porque foi demais. Mas a gente aprende. Eu era muito jovem e a gente vai aprendendo e saber. Ali eu entendi a importância do descanso. O corpo precisa descansar. Um corpo de atleta, um corpo de bailarino precisa descansar, nem que seja um dia na semana. 2, às vezes, a gente diz que é demais, mas um dia na semana. 2 é demais? Às vezes é demais, 2 é demais. O bailarino, em geral, dança de segunda a sábado, descansa no domingo, mas se ele dança, tem espetáculo no domingo, ele pode tirar segunda-feira de repouso. É um treinamento constante, isso é verdade. Então, assim, falando das lesões, a gente precisa entender lesões em que corpo. Aí vou falar do corpo da profissional. Mesmo durante minhas lesões, eu tive um médico que me acompanhou a vida toda, um médico ortopedista, que foi quem também conseguiu que eu tivesse essa carreira longa, porque foi me orientando e muito bem orientando. Mas mesmo, Daniela, mesmo nos momentos de lesões, eu nunca deixei de me exercitar. Claro que se a lesão era no tornozelo, eu não ia exercitar esse tornozelo, mas e o resto do corpo? A gente tem um corpo inteiro. Então, eu nunca pude, o meu médico nunca me deixou completamente parada. Porque o que acontece? Quando a gente fica completamente parada, sequelas e consequências nesse corpo acontecem. Então, posso até citar um exemplo lá atrás, no iniciozinho da minha carreira, eu tive um acidente de carro, tive um machucado sério no joelho, que quase precisei fazer um enxerto, e para não fazer o enxerto, eu precisei ficar com essa perna totalmente parada para que para que não precisasse fazer o enxerto. Mas os 17 dias que eu fiquei com a perna absolutamente parada,
eu perdi totalmente a musculatura dessa perna. Então, olha como o corpo se ressente, até porque era um corpo trabalhado. Meu médico disse, se você não fizesse exercício, talvez não perdesse esse músculo, essa musculatura tão intensamente. Mas aí a gente traz para mim. A minha recuperação teve que ser mais intensa, né? Porque essa musculatura ficou completamente perdida ali, mas outras coisas boas na fisioterapia eu pude fazer em benefício da dança. Então, agora, se a gente pensar nesses corpos parados, você está falando de um corpo de uma atleta, de um corpo profissional, um corpo técnico, trazendo isso um pouco para a experiência de todos nós nesse momento, né, Ana? Assim, esses corpos parados em tempos de redução, após tanta redução ao nosso ir e vir, esses corpos que não só dançaram menos, mas que se fecharam mais, né? Como bailarina, como preparadora de outros corpos que você é, como é que você percebe esse impacto nos nossos corpos, assim, que foram silenciados, né? E que agora, lentamente, acho que retornam para experiências que estavam adormecidas, né? Eu digo não sem dificuldades, né? Não sem dificuldades até. Eu digo que, claro, que o bailarino nessa pandemia e que teve que ficar confinado a um cantinho de sua casa, ele sofreu muito. Muitos bailarinos, heróis, eu digo, conseguiram se manter em forma, fazendo exercício, mas a gente não sai do cantinho da casa, o bailarino não sai do cantinho da sua casa para dançar num palco. Ele precisa todo um recomeço. Então, a pessoa também que não é bailarino, que ficou confinada em casa, também teve as suas perdas, porque as pessoas tinham liberdade de ir e vir, andavam, desciam escada, tomavam ônibus, caminhavam pela vida, e elas foram tolhidas disso. Então, essa musculatura também, mesmo que não seja uma musculatura trabalhada profissionalmente ou intensamente, é uma musculatura que se ressente também, porque o corpo deixou de se movimentar. No início da pandemia, eu dizia para todos os meus amigos, as pessoas que eram próximas de mim, né? A gente falava no telefone, muitas vezes pelo computador, a importância deles se mexerem. Eu mesmo, com os meus pais, comecei a fazer momentos que a gente se mexesse dentro de casa, que a gente se movimentasse, que a gente caminhasse dentro de casa, era muito importante, porque esse corpo foi ficando parado, e foi ficando, é um corpo que vai reagir de uma maneira diferente agora, já está reagindo, né? Então, claro que aí tudo interfere, a alimentação interfere, o pouco desgaste físico interfere. Interfere em quê? E isso já me aconteceu também, depois eu posso falar da parte... Tivemos aqui uma rápida interrupção. Interfere no sono. Voltou. Acho que a gente está com um probleminha de conexão, Ana. Repete, por favor. Não, foi bem rápido, pode continuar. Porque eu estou vendo vocês o tempo todo. Deve ter sido alguma interrupção. Eu vi só rápida. A Jane que sumiu aqui para mim. Bom, então vamos lá. Eu estava falando desse corpo que está confinado e que precisa fazer algo, e que tanto o corpo profissional quanto o corpo de um indivíduo comum, ele se ressente quando está parado. Então, eu dizia... eu acho que eu estava ali. Eu dizia para os meus amigos que era necessário andar, caminhar, mesmo dentro de casa. A saúde é muito importante. E claro que a saúde física, mas a saúde mental. Muita gente, a gente tem falado muito de estresse, de burnout, de excessos, de a mente não tem aguentado, não tem conseguido seguir todo esse momento de pandemia. E quando uma mente está colapsada, essa mente vai levar esse corpo também a colapsar. Então, a gente precisa se manter. Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que tento muito ser alegre, trazer alegria da vida, alegria
para quem estar por perto, porque eu acho que esses sentimentos e essas emoções interferem diretamente também no nosso corpo e na nossa mente. Então, eu acho e a gente tem pesquisas, né, Ana, que já revelam isso, após todos esses meses, né, que revelam os impactos desse confinamento, desse isolamento social e desses corpos parados, né, e silenciados na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Já são estudos comprovados, né? Existe exatamente estudos, e quando você fala em perdas, claro que grandes perdas pessoais, né? Isso interfere em todo, na nossa psique e no nosso corpo, mas eu digo que isso também cada indivíduo reage diferentemente. Tem aqueles que conseguem sair e através mesmo de emoções e de manifestações corporais conseguem sair dessa inércia ou desse desespero, e outros conseguem menos. Então, eu acho que ajuda, por isso, o ser sociável, eu acho que o corpo é um corpo também, eu diria, um corpo sociável. Ele precisa do outro, ele precisa dessa interação para que ele possa reagir bem. Eu acho que um corpo só, um indivíduo só, quando a gente está completamente cortado de todas as nossas possibilidades de comunicação, isso realmente é muito ruim. E aí eu volto, então, para a dança, que eu acho que a dança é esse encontro, esse momento que ficamos confinados, o que a gente mais queria era o encontro, era, digamos, o abraço. Muito difícil, todo mundo dizia, vai voltar os bailarinos, mas cada um faz uma coisa. É difícil dizer isso, nós fizemos. A dança se reinventou na pandemia, a dança foi criativa, criaram bailarinos, cada um nas suas casas, mas isso foi no começo, quando o mundo foi impactado e ficamos todos estupefatos com o que acontecia e tentamos nos comunicar através da tecnologia, através da criatividade, através dos coreógrafos. Hoje mesmo eu falava com um coreógrafo, amigo meu, Alex Neural. Aliás, eu conversei com vários bailarinos antes de conversar. Pois é. Vamos. Eu queria aproveitar para te fazer uma surpresa. Sim, vamos lá. E aí depois a gente já tem algumas perguntas aqui no nosso chat, então a minha sugestão é que a gente chame essa surpresa, uma participação especial aqui na nossa conversa de um antigo parceiro e muito querido por você, que é o Carlinhos de Jesus, que tem aqui um depoimento para a gente, e na volta a gente já traz algumas perguntas dos nossos convidados aqui no chat. Pode ser? Pode, claro. Então vamos lá. Falar do corpo é simples. E a minha vida toda eu falei com o corpo e não do corpo. O corpo, para mim, é uma excelente forma de mensagem, de transmitir a mensagem. É um canal muito, muito importante, né, na vida das pessoas. Eu passei minha vida toda viajando sem falar uma palavra do idioma local. Vários continentes. E foi a expressão, foi o movimento, foi o gesto que me fez entender as pessoas e as pessoas me entenderem. Trabalhei a vida toda com o corpo, tive várias experiências. E uma das mais importantes foi quando eu estive diante de um grupo de pessoas com deficiência. E ali eu pude ver que as pernas deles eram as suas bengalas, suas cadeiras de rodas, e do quanto era possível o corpo movimentar-se, respeitando essas limitações, né? Então, eu entendo hoje que você pode sim usar o seu corpo de todas as formas, né? E que essas limitações lhe criam outras formas de expressão corporal. A sua limitação está com as pernas,
você utiliza os braços e o tronco. Se a limitação for quase que total, você tem os olhos, você tem a expressão. O corpo foi a primeira, e será sempre a maior forma de transmissão de mensagens, de sentimentos, né? E da consciência da sua limitação. Eu dançava com 20, hoje danço com 60 e continuarei dançando com 80. Claro que existem limitações, né, do tempo, mas o corpo jamais deixará de ser esse canal de comunicação, canal de mensagens, de emoções, né, das expressões humanas que ele certamente acompanha. Basta você entender isso, né? Basta levar o seu corpo para isso, não se acomodar, achar que a idade chegou, o ontem foi ontem, hoje é hoje, amanhã será um outro dia. E você acompanhar. Eu acho que o corpo, quando ele tem essa função da mensagem, ele mesmo entende e leva para sua mente de que ontem foi ontem, é diferente de hoje, que será diferente do amanhã, mas jamais deixará de ser o canal da mensagem. Se liga nisso. Bacana. Carlinhos de Jesus, coreógrafo, bailarino, dançarino maravilhoso, seu parceiro aí de vários carnavais, né, Ana? Muitos carnavais. Muito agradecendo já essa generosa participação do Carlinhos de Jesus aqui na nossa conversa e já pegando esse gancho maravilhoso que ele nos dá da questão dos limites do corpo, né? E a gente pensando essa pergunta que também é uma das perguntas que nos move aqui, né? O que pode um corpo, quais seriam os limites, né? Que são inúmeros os exemplos. Ele deu alguns muito importantes mesmo, e a gente recentemente assistiu aí esse verdadeiro espetáculo do Brasil nas Paralimpíadas e esses atletas maravilhosos. E se a gente pensar nesses corpos que desafiam todos os limites, né? Limites rigorosos, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, já te pedindo para a gente logo em seguida atender aqui as nossas perguntas no chat. Eu já te passo algumas perguntas, né? O que pode um corpo, Ana Botafogo? Daniela, eu estou entrando de novo. Eu perdi vocês agora durante um tempo. Eu vou te pedir para fazer a pergunta de novo. Eu só vi até o Carlinhos, depois deu um branco aqui. Porque ele falou, né, justamente dessa questão dos limites do corpo, se referindo até ao trabalho dele com pessoas com deficiências, né? E aí eu trouxe aqui para a gente a questão das Paralimpíadas, que foi um espetáculo emocionante e impressionante mesmo, né? O que esses atletas conseguiram, superando aí todas as expectativas, inclusive do comitê, trazendo tantas medalhas, e é sempre muito, muito emocionante, né? Perceber como alguns corpos conseguem expandir os limites mais rigorosos, né? Então, minha pergunta para você era um pouco sobre isso. A gente sabe que são os inúmeros, né, os exemplos de como essa resistência do corpo, essa potência do corpo, ela é estendida para além dos limites conhecidos pela maioria de nós, né? Não só pelo corpo técnico, mas, enfim, por pessoas que, como disse tão bem o Carlinhos, né, desenvolvem outras potências e outras capacidades. Então, a minha pergunta, que é uma pergunta até filosófica, a gente sabe que ela vem da filosofia, mas não para na filosofia, né? Que é o que pode um corpo. Bom, o que pode um corpo? São infinitas possibilidades para o corpo. E foi muito bom você falar das Paralimpíadas e do Carlinhos também mencionar, porque corpos que poderíamos pensar que não poderiam se superar ou se manifestar, aí sim a gente vê a superação, vê a determinação desses atletas, porque eu acho que todo atleta já é muito determinado, acho que os bailarinos também, todo mundo que lida com os desafios do próprio corpo e que precisa se superar fisicamente e emocionalmente. Claro que isso daí
a gente está lidando com superações enormes, mas a superação da Paralimpíada, por exemplo, dos atletas, é inacreditável, às vezes mesmo é muito emocionante, porque a determinação deles, se a nossa determinação já é grande para que a gente possa ultrapassar limites, eu acho que a limitação desses atletas de Paralimpíada é uma determinação, nossa, sobrepõe todo tipo de imaginação. Por isso que eu digo que depois nós temos que nos curvar e qualquer dificuldade, qualquer maior desafio, a gente não pode parar. A gente tem eles como exemplo, um exemplo de cada vez querer mais e de se superarem. Tanto é que trouxeram tantas medalhas aqui para a gente. Então, assim, o que pode um corpo, eu acho que o corpo pode N possibilidades. E esse corpo pode surpreender o outro e pode nos surpreender também. Então, eu acho que a gente teria que entrar muito nessa parte filosófica, que eu vou deixar para os filósofos, porque é inimaginável tudo que um corpo pode. E aí entra também a criatividade, o que a gente pode, às vezes, com 1 ou 2 movimentos, criar diferentes possibilidades. Também podemos entrar um pouco nesse lado. Até porque um corpo se transforma em outros corpos ao longo da vida, né? Isso também. Claro, né? Isso eu falei ali no começo, então é o corpo da menina, o corpo da bailarina, o corpo da atleta bailarina de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos. Eu tive uma carreira longa, então, claro que eu com 40, 50 anos, certamente o vigor muscular, eu sempre achei que era o máximo que eu podia fazer. Eu tive a sorte de nunca parar, nunca tive uma lesão tão grave que tivesse que me tirar muito tempo. Fiquei algumas pequenas lesões, que é natural, né, do ofício, mas nunca nada que me tirasse totalmente de cena. Por isso, eu tenho tido essa carreira longa. E o meu treinamento, eu sempre fui muito determinada, disciplinada, Caxias, nunca deixei de fazer isso, que eu falo, só tinha um dia de descanso na semana, é super verdade. Então, eu tive uma vida inteira, né? Uma vida inteira, por isso eu tive condições de chegar a dançar até mais de 50 anos. E claro que eu fui também adequando o que eu poderia dançar. Fui deixando de dançar algumas coisas, mas, por exemplo, esse Onegin que vocês viram foi a minha despedida dos grandes clássicos do Teatro Municipal, onde eu tinha mais de 50 anos, era um balé em 3 atos que me exigia muito muscularmente, fisicamente, mas também me exigia muito emocionalmente, porque precisava de uma bailarina madura, mais madura, para vivenciar todo esse amor impossível aí. Eu acho que eles ainda têm só um corpo maduro para dar conta, né? Para dar conta de tudo isso, mas assim, cada corpo é um corpo. Eu tive a sorte, segundo o meu ortopedista dizia também que o meu DNA me ajudou muito, porque eu tive poucas lesões e essa minha musculatura me levou até muito longe na dança. Ana, vamos então às perguntas aqui do nosso chat. Começo com Sueli Machado, nossa querida aqui. Nossa querida criadora do Primeiro Ato, esse grupo de dança que muito nos honra aqui em Minas. Sueli Machado pergunta: o conteúdo do gesto é o que emociona e o que se torna palavra num corpo que dança, não é, Ana? E aí ela também tem uma outra pergunta que eu acho muito interessante. Nossa, ela já resumiu maravilhosamente. Sueli é maravilhosa. Ela já é uma poeta da dança, do corpo, da transmissão maravilhosa. Mas ela fala uma coisa também, que talvez fosse melhor deixar para depois, mas enfim, já vou pegar aqui no embalo, que eu acho que ela traz um tema sobre o qual não falamos ainda, Ana,
e que tem a ver com essa experiência do corpo a que você acha que se refere agora, ela diz que um corpo vivo fala o tempo todo, até em repouso ele está falando, né? Queria que você comentasse rapidamente, por favor. Maravilha. Isso eu falei até lá no comecinho, que assim, o corpo, por menor que a gente esteja fazendo, ele está vivo, ele está transmitindo. Ele só não vai transmitir o dia que a gente morrer. Aí deixou de transmitir alguma emoção, mas o corpo eu acho que fala, sim, o tempo todo. Até no descanso eu acho que o corpo fala. E eu acho que nós, da dança também, que a gente está tão habituado a ver movimentos, a gente vai interpretando muito a movimentação do corpo. E tem estudos, né, que interpretam, como eu disse também no começo, se um corpo está mais fechado, se está mais... Vai interpretando aqueles corpos que não são de bailarinos, as emoções vão sendo transmitidas através desse corpo. E mesmo de bailarinas. Eu mesmo, depois que passei por alguns traumas, algumas perdas, tinha referências no meu corpo, contraturado, marcas, um corpo contraturado, um corpo... O meu médico mesmo uma vez disse, não, Ana, você precisa relaxar, vou te dar um remedinho para relaxar. Mas eu falei, mas eu estou ótima, estou relaxada. Ele disse, não, você dorme, mas não relaxa. Ele já entendia toda a minha musculatura. E eu sempre fui muito... Eu e meu médico, a gente quase nunca tomei remédios muitos relaxantes musculares, que os atletas e bailarinos gostam muito. Eu tinha até um bailarino que sempre falava para mim que eu tinha dores musculares. E ele dizia, toma isso, toma aquilo. Eu dizia, não, eu só vou tomar em último caso, porque eu também achava importante entender que dor eu tinha e até onde a gente podia ir com a dor, porque uma dor é um aviso, e bailarino vai muito no limite também da sua dor, mas a gente precisa entender até onde a gente pode ir, e a gente aprende com o tempo. E aí, eu vou até te pedir, Ana, se possível, para atender aqui a várias, tem muitas perguntas chegando. Eu queria só falar uma coisa que você tocou e a gente passou um pouco batido, que foi quando a gente falou de Paralimpíada, mas a gente falou também de Olimpíada, só para lembrar toda essa parte da saúde mental, como é importante, porque agora a gente passou muito sobre essa questão daquela maravilhosa atleta americana, da Simone Biles, e ela foi muito corajosa, porque muitas vezes nós, e vou falar por mim, muitas vezes... Só contextualizando aqui, Ana, para quem, caso, né, alguém não tenha perdido essa notícia, né, a Simone Biles, ela é uma ginasta americana maravilhosa, grande estrela, né, esperada nas Olimpíadas, e ela desistiu, acho que nas finais, um pouco antes, né, e por assumir que estava no limite, né, assumindo publicamente, corajosamente, questões de saúde mental, era né. A personalidade desta Olimpíada, era a e ela personalidade disse, mais importante. E o que eu acho impressionante na frase dela, né? Não confio mais tanto em mim quanto antes, né? Ela abre aspas, né? Não confio mais tanto em mim quanto antes. Talvez seja o fato de estar ficando velha. Não somos apenas atletas, somos pessoas, falando da sua dificuldade de acreditar nela mesma, né? Imagina. Não somos apenas atletas, somos pessoas. Isso daqui, para mim, é maravilhoso, porque serve para nós, artistas bailarinos também, porque muitas vezes a gente mesmo se cobra muito, nós nos cobramos muito e achamos que não podemos nunca falhar. E eu achei que ela foi de uma coragem maravilhosa, porque muitas vezes eu já entrei com machucado, já entrei com medo em cena. Claro que a gente entra, a gente se prepara para fazer o melhor. Mas teve alguma ocasião que eu entrei com medo, ou entrei com algum machucado, ou cortei o pé antes de entrar em cena? Aconteceu há pouco tempo, que eu digo um pouco antes de eu parar de dançar. Na hora que eu entrei no banho, cortei drasticamente o dedo do meu pé, assim, meia hora antes de entrar em cena. Então, o que faz? Você entra com medo, entra com receio, mas a gente, às vezes, não tem coragem de dizer não. E a gente vai e aguenta a dor, passa dos limites. E ela foi extremamente corajosa, até porque o que ela faz é extremamente perigoso e podia ser perigoso para a saúde física e até para a vida dela, né? Porque são manobras inacreditáveis que eles fazem, aqueles saltos mortais. Sim. E tal,
que ela poderia se machucar seriamente, como outras atletas já se machucaram. Então, acho que ela foi de uma coragem, porque ela era a personalidade maior dessa Olimpíada, onde todo mundo pensava, e depois ela se preparou durante a vida inteira, mas sobretudo nos últimos 4 anos, ela se preparou para essa Olimpíada e dizer, não vou competir. Prestes a chegar. E é interessante que ela traz também, acho que também por isso repercutiu tanto, ela é um tema meio sagrado, né? Proibido, né? E a gente sempre soube como a pressão mental, física e emocional interfere, não só nos corpos, como você disse, mas na saúde mental dos atletas de alto rendimento, né? Dos atletas de alto rendimento. Fundamental a saúde mental. E vou falar uma outra coisa que agora me ocorreu, nem tinha me ocorrido ainda, mas aquele filme Cisne Negro, que é um filme que eu acredito que muitos devem ter visto, é um filme, Sueli deve ter visto, não sei se ela concorda com o que eu vou falar. É um filme, para mim, mais do que de balé, mais do que de dança, é um filme psicológico. Totalmente. E ali, eu acho que no meu ponto de vista de bailarina, eu acho que aquela menina, com todos os problemas psíquicos e psicológicos que ela tinha, ela jamais seria uma primeira bailarina, ou ela jamais chegaria ao primeiro papel do Lago dos Cisnes, que é um balé dos mais difíceis possíveis. Ela já teria caído muito antes, ali nos ensaios, já teria visto que não era possível, porque a saúde mental é fundamental para se chegar também a uma posição de destaque, a um primeiro papel e poder liderar um grupo enorme. É que agora me ocorreu isso. Então, vamos lá. A gente falei da saúde mental. Próximas perguntas aqui. A Aurea Starling pergunta se é certo, a propósito, né, desse grande esforço, desses limites aí sobre os quais a gente estava falando. Ela te pergunta se é verdade que a maioria dos bailarinos clássicos destroem os pés. E por quê? Não, na realidade... Existe essa lenda, né? Tem a lenda que os pés das bailarinas são horríveis. Por quê? Porque elas ficam dentro da ponta e ferem, tem muitos calos, mas isso também é quase uma lenda, porque depende muito. Eu, por exemplo, numa época, queria também que meu pé ferisse para ele ficar grosso e eu nunca mais precisasse usar esparadrapo. E isso nunca aconteceu comigo. Eu, lá atrás, quando era adolescente, feri os pés e ele nunca ficou grosso o suficiente para que eu pudesse... Depende da pele de cada um, de como você estica a ponta, os dedos do pé dentro da sapatilha de ponta. Tudo isso é uma mecânica, né? Porque às vezes tem gente que o dedo fica um pouquinho mais dobrado, o outro dedo fica esticado, os dedos ficam esticados, mas é fato que a gente passa muitas horas pressionando os pés, os dedos ficam muito vermelhos, mas assim, calos e tal podem ter como não podem ter. E tem fotos na internet horrorosos, de pés horrorosos, sangrando, mas quando a gente dança muito, a gente precisa proteger esse pé. Eu tinha uma época que eu dançava todas as semanas da minha vida, durante um ano, eu dançava e dançava na ponta. Então, eu protegia muito, porque eu já tinha tantas outras dores, eu não queria ter nenhuma dor de machucado de pé. E meu pé não é daqueles piores, não, viu? Então varia, é uma lenda que no sentido de que não varia, são mas todos os pés de bailarinos. Não, mas você precisa, é um pé que os dedos são sim mais traumatizados. E, por exemplo, unhas. Todo mundo perde unha. Eu nunca perdi uma unha do pé. E tem gente, botou ponta, a unha vai cair. Não existe isso. Depende do tipo de sapatilha, como você se comporta dentro da sapatilha. E aí, se a sapatilha pressionar a sua unha, ou se a sua unha estiver grande e você coloca o seu peso todo em cima do dedo do pé, claro que a tendência é a unha cair. Eu, graças a Deus, jamais tive a unha do meu dedão caída em 40 anos de profissão, mais de 40 anos de profissão. Então, a gente precisa cuidar do corpo. E o pé e o dedinho do pé faz parte do nosso corpo. Pergunta da Isadora Torres. Ela queria que você falasse, na verdade, não é uma pergunta, ela pede que você fale sobre o eixo do corpo. E aí ela diz, porque você parece levitar quando você está dançando, né?
Bom, o eixo do corpo, claro que é fundamental para o bailarino, sobretudo para a bailarina clássica que fica na ponta do pé. Tem que lembrar que bailarinos contemporâneos podem fazer tudo fora do eixo. A gente também tem coreografias fora do eixo, na ponta, mas quando ela me pergunta do eixo, eu acho que é o eixo para que a gente possa rodar, fazer muitas piruetas. Hoje em dia, cada vez mais, as sapatilhas também, eu acho que foram mudando e melhorando ao longo do tempo, porque a gente vê na internet bailarinas que sobem na ponta e rodam com um eixo fantástico, rodam 10, 11, 12 piruetas, como eu já vi. Isso é um avanço técnico, e certamente as sapatilhas também, o eixo das sapatilhas ajudam, porque precisa pensar, gente, que o diâmetro de uma sapatilha, pelo menos das minhas sapatilhas, eu acho que era 3 centímetros, não mais que isso, eram sapatilhas muito finas. Hoje as sapatilhas têm a tendência a ter um eixo um pouco mais largo, mas a técnica dos bailarinos cada vez se aprimora mais, e é importante ter o eixo, saber onde é o eixo. Até para a gente poder sair do eixo, a gente precisa estar no eixo. E levitar, eu preciso dizer que a gente precisa agradecer muito aos bailarinos, porque a gente parece que levita, mas quem é responsável por isso são os nossos partners, que são importantíssimos. Então, esse entrosamento, corpos diferentes, o bailarino que é mais vigor, que é força, para que ele faça esse corpo da bailarina parecer leve e levitar. Então, são também relação de corpos diferentes para que possa dar essa magia e essa sensação do levitar. E também, isso daí é técnica, tá? Eu esqueci o nome de quem me perguntou. É técnica. Quanto mais força muscular você tem, mais leve você pode parecer. Ana, queria trazer aqui para a nossa conversa um dos maiores fenômenos, né? E alguém aqui no chat também já mencionou isso. Um dos maiores fenômenos hoje no mundo, não estou falando nem só do Brasil, sobretudo entre os jovens, é o TikTok, né? Um aplicativo de vídeos curtos. No Brasil, são milhões e milhões de usuários dessa plataforma. E aí, uma das razões, né, um dos pilares desse crescimento dessa rede são as famosas dancinhas. E o interessante é que o movimento da dança e, consequentemente, toda essa comunicação corporal a que você se referiu estão muito presentes, né, nessa plataforma. Então, eu queria te ouvir em relação a isso. Quero sobre duas questões, né? Primeiro, como é que você percebe nesse fenômeno? E essa polêmica que eu queria que você comentasse sobre se o TikTok desvaloriza ou a dança ou o profissional da dança, né? Como alguns profissionais já se manifestaram publicamente. Acho ótimo, acho que o TikTok tinha que estar aqui nas nossas conversas, porque é uma manifestação do corpo e é algo atual, moderno, da nossa tecnologia, e que também eu acho que veio muito para ficar, né? Eu acho que toda essa tecnologia veio para beneficiar todos nós e todos também da dança. Eu acho que a tecnologia tem nos ajudado. Mas essa questão do TikTok, bom, eu vou falar a minha posição pessoal. Eu acho que é um fenômeno, eu acho que todo mundo pode. Aí, quando a gente fala assim, que corpo que pode, que corpo que dança, e a gente vê no TikTok todo tipo de corpo que dança. Seja o corpo do bailarino, do dançarino, seja o corpo de uma pessoa normal, de um indivíduo, da criança, da mãe, do pai, da avó, do avô, do bisavô, da pessoa que trabalha na fábrica, ou que trabalha, que conserta o carro, o mecânico, seja lá quem for. Eu, pessoalmente, não acho que desvaloriza que o TikTok ou que a dança, que falam assim, a dancinha do TikTok. Nem acho que precisa ser a dancinha, que às vezes tem esse aspas meio pejorativo. Pejorativamente, o TikTok sim. Veio para nos... o TikTok eu acho que veio para nos divertir, para nos trazer alegria, prazer, para mostrar que todos podemos ser felizes com a dança, que podemos descobrir movimentos, porque tem coreografia. Então, às vezes, são desafios de memória, de corpo,
de aquele que era sedentário, que nunca fez nada, vou tentar fazer, e faz. Pode ser de um jeito awkward, de um jeito estranho, mas está fazendo. E esse jeito estranho vira dança, vira movimento, vira expressão. Então, eu não sou nem um pouco traumatizada porque acho que isso diminui a dança. Não, a dança tem várias possibilidades. E o TikTok veio aqui para mostrar. Eu não me sinto nem um pouco nem diminuída, nem acho que a própria dança é diminuída. É uma expressão da atualidade, da modernidade, da tecnologia, e acho que veio para divertir. Eu, pelo menos, vejo muita coisa divertida, sobretudo quando são aqueles desafios. E o mais incrível é que, às vezes, uma pessoa aqui inventa um movimento, de repente você vê o A que repete, o B que repete, o Z que repete, no Japão que repetem. Então, isso daí eu acho que isso é quase que uma globalização, né? É estarmos todos unidos numa mesma atmosfera. E que bom que a dança é o meio, que bom que a dança pode transmitir. Eu, muito pelo contrário, fico feliz de saber que é a dança. Outro dia mesmo vi Carlinhos de Jesus fazendo uma lá dancinha no TikTok. lá. Que luxo. Então, você vê, E me parece também, Ana, não sei se você concorda comigo, que é muito sintomático esse crescimento num ano de pandemia. É quase como se essa garotada também encontrasse nessa forma de expressão uma maneira de interagir, de se expressar, de se mexer, de sair dessa inércia. Né? De interação, de sair da inércia, de mostrar, vamos ser felizes? Vamos voltar a sorrir? Porque uma coisa é você ficar parado, estático, falar que... Outra coisa é você extravasar. Se você faz um movimento, você já extravasou, você já é um movimento alegre, já mostrou para o que você veio, mesmo que não seja... que não tem que ter técnica, tem que ter emoção, tem que ter o sentimento do corpo. Aquele corpo... A Suelino acabou de dizer, até o corpo parado, ele fala, é aí. Então, aliás, a inércia, o corpo parado exige técnica, exige treino, né? Tenta ficar parado. Muito, porque isso é a coisa mais difícil, eu diria, para o ator, né, para a atriz e para o bailarino. Enquanto o bailarino, ele quer sempre estar se movimentando. Põe o bailarino parado, 1 minuto, sem fazer nada. Ele fica nervoso, tem que ter um treino. Tudo é treino. E ficar parado e a inércia é treino. Então, o ator também é treino. E aí a gente vê a preparação do bailarino é uma, a preparação do ator, a dança e o corpo é importantíssimo para o ator. E muitas vezes esse ator... tem atores que relutam um pouco em fazer dança, mas hoje em dia, cada vez mais, eles veem a necessidade de se expressar, porque o corpo do ator também precisa se expressar. Ele não pode só falar um texto, tarará, 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 e esse corpo não transmitir o que ele está falando. Eu acho que o artista precisa estar por inteiro. Corpo, fala, expressão, seja ele ator, seja ele bailarino. Eu acho que até mesmo um artista plástico, ele não precisa se movimentar para fazer o seu trabalho, ele se movimenta. Essa expressão ou essa maneira dele se movimentar é o que vai dar a obra de arte dele. Se um se movimenta assim, vai ser um tipo de arte. Se o outro se movimenta assim, é outro tipo de arte. Se o outro faz a sua escultura, mas o corpo fala. A arte está... Eu acho que o corpo está sempre em todas as artes. Estou chegando aqui nessa conclusão. O corpo se expressa, fala. Não é só na dança, é na vida do indivíduo. Não há corpo que não fale. E talvez nesse momento, te ouvindo falar, nesse momento isso tenha ficado bastante claro para todos nós, inclusive para nós que não somos, que não temos ou não somos esses corpos técnicos, esses corpos profissionais, né? Eu acho que esse confinamento, esse isolamento, essa ausência de outros corpos em nossas vidas, ou seja,
pensando que os corpos também são relacionais, como a gente já falou aqui, né? Eu acho que isso nos trouxe, né, Ana, a nós, leigos, mas que também temos os nossos corpos e atravessados por essa vida, né, como você disse, essa consciência corporal. Eu acho que a gente nunca, como eu disse no início dessa conversa, acho que a gente nunca falou tanto sobre o corpo. Tanto sobre o corpo, é verdade. E eu acho que talvez nunca a gente falou e nunca se conscientizou tanto de ter um corpo. E outra coisa também, pensando agora nesse momento que a gente ficou isolado, essa interação, o toque, o corpo que precisa estar acalorado, acarinhado, isso eu acho que fez muita falta. Quem ficou só durante muito tempo, eu acho que a falta do abraço, o abraço faz falta. Então, eu tive a sorte de estar junto com a minha família, com os meus pais, então a gente tinha um outro tipo de relacionamento, apesar de, no começo, ser até distante, né? Porque falaram tanto que a gente não podia chegar perto, que a gente tinha medo até de chegar perto dos mais próximos da gente. Mas eu acho que o toque, eu vejo agora as pessoas, quando estão voltando a se relacionar, um simples abraço, eu mesmo agora voltei a abraçar, às vezes de máscara, assim, mas encontro com pessoas, vamos dar um abraço, esse abraço tem um significado especial e, com certeza, ele faz ondas circularem dentro da gente. Eu acho que deve fazer alguma ação interna dentro desse corpo, porque eu acho que a interação dos corpos e o calor desses corpos, eu acho que interfere em toda uma interpretação depois. E aí, voltando um pouco para a história do TikTok em relação aos adolescentes, né, que são os que mais curtem e dançam, embora seja, como você disse, para todos os corpos, né? E pensando nessa solidão dos corpos, nessa solidão recente de todos os corpos e de como isso afeta a todos nós, mas sobretudo crianças e adolescentes, para quem, né, nesse contato, a gente sabe, é tão necessário. E para quem, dos corpos, né? E para quem essa interrupção da relação com outros corpos, né, tem gerado, a gente sabe, questões emocionais, questões psíquicas. E aí eu queria, sabendo, né, que você é uma preparadora das suas escolas, do seu contato com crianças, com adolescentes, como está sendo isso? Como está sendo voltar, ao mesmo tempo trazer para os nossos corpos antigas experiências do contato que estavam adormecidas, né? Como é que você, como alguém que trabalha com o corpo nesse nível de consciência, percebe isso também? Bom, aqui quando a gente fala de corpos de alunos, né, essa volta, sempre nós, professores, sempre a gente colocou a importância, nós, professores e pessoas ligadas à dança e ao corpo, a importância do presencial. Fizemos online, ainda fazemos, nunca mais vamos sair disso, acho até que é uma maneira da gente estar em contato com uma gama maior de pessoas, né, uma vez que a gente tem essa possibilidade do online, mas a dança precisa desse contato físico e precisa desse presencial, até para ensinar, como você está falando, para os alunos. Então, essa volta foi tudo muito gradativo, na minha escola mesmo, fomos voltando aos poucos, claro que ainda com uma certa distância, mas só o fato de você chegar perto, apontar, hoje em dia a gente já consegue tocar, porque no início a gente nem tocava no aluno, mas hoje a gente já consegue tocar no pé do aluno, claro que todo mundo de máscara ainda, né? Isso também é outro problema que certamente vai trazer reflexos, isso na nossa dança, no nosso corpo, na nossa respiração, porque um fator importantíssimo para o corpo e para a saúde do corpo é a respiração. A respiração é a oxigenação desse corpo que vai transmitir e desse corpo que vai ter mais ou menos saúde. Vai depender da oxigenação, e é uma coisa louca, né? Que quando a gente pensa nessa pandemia, o quão o oxigênio é importante, e, enfim, o oxigênio é importante para a vida e para um corpo que se expressa e um corpo que dança ou que se expressa. Mas, então, com os alunos é isso. Os alunos a gente está voltando, mas tem o toque, mas ainda não tem isso, eu ainda sinto
sobretudo com as pequenas, porque as pequenas tinham o abraço com o professor, chegavam correndo e abraçavam logo a professora, né? As piquititas, as muito pequenininhas. Isso a gente ainda não tem, a gente ainda não permite esse abraço, essas... E eu acho que isso faz falta, sobretudo para criança, né? Para criança muito pequena. Mas acho que vamos melhorar. Mas, por enquanto, na minha escola, a gente ainda mantém uma certa distância, mas já tocamos braço, corrigimos. Mas você sente assim, você sente que as crianças, em função desses meses todos sem se relacionarem com outros corpos, que elas mudaram a expressão corporal, que elas estão... Você percebe esse tipo As crianças, quando a gente abriu, quando elas começaram a chegar, chegaram mais fechadas, mais, não sei se tímidas, mas mais receosas, porque elas também, porque tudo não podia, né? Não chega, não pega, não faz. Então, tudo elas perguntavam. Eu senti muito olhares indagativos. Podemos isso? Posso chegar perto? Claro que, quando elas são muito pequenas, uma criança com a outra, às vezes, chega até mais próximo. Mas com os professores, elas olham, elas perguntam, elas vão com a mãozinha assim, esticadinho. Eu acho que a criança se adaptou muito mais do que a gente imaginava. No começo, todo mundo dizia, criança não precisa de máscara, criança não precisa disso, daquilo. Mas são as crianças que mais se disciplinaram e que hoje não saem sem máscara, colocam a máscara, não reclamam, pelo menos eu vejo que elas chegam, estão de máscara, ficam bonitinhas, já incorporaram. Eu acho que é uma questão de educação e de educação desde o comecinho, né? Então, acho que criança se adapta muito fácil, mas eu acho que ainda falta esse último momento de como que fala? De espontaneidade. Elas ainda estão um pouquinho... porque todo gesto precisa ser pensado. Isso é um fato, a gente precisa pensar nos gestos. Então, isso nesse momento, todos os gestos estão sendo pensados. É exatamente isso. Ana, mas a gente precisa voltar, aqui. A criança precisa voltar a ser espontânea. Estamos caminhando para o final da nossa prosa. Coisa, né? Como eu te falei, a gente não falou não, obviamente, né, a conversa foi para vários lados, falamos de muitas coisas aqui, mas há sempre o que dizer, que bom, né? Mas para a gente caminhar aqui para o final, eu queria que você falasse a gente tem um comentário aqui do Bruno Leles, né, sobre a pergunta que já foi feita, o que pode um corpo, e aí ele fala, o corpo, em relação ao corpo deficiente, é sim um corpo natural, pensemos na naturalidade dos corpos, ele diz, não existe um corpo padrão, e pensando nas crianças e nesses corpos silenciados também durante tanto tempo, né, eu queria que você falasse um pouco, e aí a gente tem também imagens ainda de você dançando, que seria ótimo a gente tê-las aqui ainda nesse momento, né? A gente fala em acordar devagar esse corpo confinado, né? E trazê-lo para as relações, para a vida de alguma forma, lentamente, né? Eu acho que agora é o momento, eu acho que a gente já está podendo trazer um pouco desse corpo para a vida. Aí vamos ver você dançando, isso é o Inverno no Portenho. Inverno no Portenho, de um espetáculo que eu fiz com a Lilian Barreto, pianista, e era música de Piazzolla, então já é uma outra maneira de se expressar, um outro corpo. E, bom... Mas a minha pergunta... mas eu acabei não fazendo a pergunta, desculpa, deixei no ar. A pergunta é como, nesse momento, né, em que a gente acorda lentamente os nossos corpos silenciados, né, como a gente pode... E essa é uma pergunta que nos trouxe aqui também, né, nessa palavra corpo, como valorizar essa vida, né, que o nosso corpo carrega e continuar entendendo esse corpo, sobre o qual talvez nunca nós fomos tão conscientes, né, como um meio da gente se relacionar com outros corpos e com o mundo, talvez de uma outra forma a partir de agora. Eu acho que é como a gente falou, eu acho que pouco a pouco estamos, sim, abrindo, saindo, acho que todo mundo tem mais consciência do seu corpo, sim, de nossos corpos, né? Eu acho que mesmo as pessoas que não tinham
que não conviviam com seus próprios corpos ou não se preocupavam com seus próprios corpos, acho que sentiram, durante essa pandemia, mudanças, porque não tem como não ter mudanças, até num corpo profissional como eu, que nunca deixei de fazer exercício, fiz minhas aulas diárias do tempo todo, mas o tempo, o corpo cobra, o tempo cobra desse corpo, porque antes eu treinava, quando eu era bailarina profissional, eu treinava 8 horas por dia. Depois, quando eu comecei a diminuir, esse corpo vai mudando, porque as exigências vão mudando. Eu deixei das 8 horas, passei a fazer 2 horas e meia, 3, o corpo era 1. Depois, quando eu passei a fazer uma aula diária, eu ressenti. Muita gente diz, o dia que eu parar de dançar, não quero mais saber, não faço mais nada. Como? Um corpo que é acostumado, logo quando eu diminuí minha carga horária, eu tinha dores pelo corpo. Como assim? Acordava à noite, porque eu nunca acordei à noite, porque era um corpo exausto de tanto exercício e de tanto ensaiar. Comecei a acordar mais à noite porque eu tinha menos exigência. E aí eu fui adaptando para que eu pudesse voltar a ter a minha vida bem. Mas agora, na pandemia, meu corpo também sentiu. Fiz aula, fiz todos os dias em casa, sim, mas não é a mesma coisa. A exigência não é a mesma. E o corpo se ressente, o confinamento, fala, né? O corpo fala. O confinamento, a falta das outras pessoas, a falta dos amigos, isso tudo é pele, isso tudo reverbera. Não estar com os amigos, não ter trocas, o corpo vai sentindo. Então, hoje, claro, que por mais exercício que eu tenha feito durante a pandemia, e que não foi o suficiente, a meu ver, porque eu não saía para lugar nenhum, até hoje eu ainda não voltei, porque uma bailarina profissional, além de se exercitar, ela faz um pilates, ela pode fazer uma musculação, que era o meu caso. Depois dos 50 anos, senti a necessidade de fazer musculação, porque quando eu era no auge da minha carreira, eu fazia outros estilos de dança. Eu, por exemplo, nas minhas férias, você falou assim, você não tem férias, eu não tenho, só tem um dia de descanso, é muito. Eu, nas minhas férias, eu diminuía a carga horária, mas eu fazia aula, por exemplo, de dança moderna, porque trabalhava outra musculatura e que ia me fazer bem, mas já era um descanso do meu dia a dia. Enfim, então agora eu acho que sim, as pessoas precisam sair, que bom que eu acho que todos estão mais conscientes, mas infelizmente muitas pessoas não estão felizes com seus próprios corpos, com o que resultou deles depois dessa pandemia. Mas há tempo. Eu mesma acho que posso estar mais feliz agora quando eu tiver mais liberdade de ir e vir e fazer todas as outras coisas que eu gostaria de fazer e que fui privada nesse último ano. Então, o corpo se ressente? Sim. Somos todos humanos. E como disse a Biles, ela disse, não somos só artistas, não, atletas. Somos pessoas. Então, enquanto pessoas, enquanto mente, levar aquela célebre frase, corpo são, mente sã e corpo são. E eu acho que isso anda junto sempre. Não podemos abrir mão disso. Ana Botafogo, deixa a gente falar rapidamente para quem quiser saber mais dessa história maravilhosa, né, dedicada à dança. Vamos lembrar que você seu pai, né, aos 95 anos, acaba de lançar Ana Botafogo, Palco e Vida, um livro que resgata essa vida dedicada à dança, né? E ao mesmo tempo faz esse recorte da dança no Brasil através da sua trajetória, eu acho também, né? Então vamos deixar aí como essa dica. Imagina a emoção para você de lançar, né, o livro ao lado do seu pai, aos 95 anos, nesse momento. Ana Botafogo, Palco e Vida. Queria que você rapidamente aqui só fizesse esse convite, falasse dessa experiência. Muito feliz, está sendo uma experiência linda, porque acabei de lançar no momento que eu faço 40 anos de teatro municipal,
e chama Ana Botafogo Palco e Vida, porque é tudo, não só da minha vida, claro que com o olhar todo do meu pai, de todo momento que eu ainda não era bailarina profissional, e depois ele fez uma pesquisa maravilhosa sobre os meus espetáculos e o que falaram desses espetáculos, né? Críticas, matérias. Então, acabou sendo realmente, como você disse, um recorte da dança através da minha trajetória, mas eu estou muito feliz não só de estimular os jovens, mas aqueles que vivenciaram comigo esse momento vão poder também relembrar disso muito bem. E eu, Daniela, eu queria... Em um minuto, rapidinho, uma pergunta da Ana Vilela para você, dá tempo de responder, eu acho ainda, como o corpo pode transcender o desgaste do tempo. Acho que você falou um pouco sobre isso, né? Mas especificamente sobre o tempo, né? Sobre a passagem do tempo. Sobre a passagem do tempo, transcender o tempo é difícil, a gente precisa ser muito consciente desse tempo. Me perguntam muito como foi terminar de dançar. Eu acho que foi muito pensado, eu tive uma carreira longa, e me preparei muito bem para esse momento. Não foi um momento triste, foi um momento de talvez também de conquista, né? De conquista e de celebrar uma vida cheia de alegrias e de histórias que está nesse livro. Essa vida está toda escrita nesse livro. Então, como transcender, eu acho que o corpo vai mudando e a gente vai vivendo. E eu vou vivendo, claro que eu já não tenho mais o físico que eu tinha com 20, 30, 40, nem com 50, então a gente vai mudando. Eu acho que a gente tem que saber viver bem com o nosso corpo no dia a dia, para sermos felizes. Mas eu queria, a Daniela, ainda, conversando com uma ex-bailarina do Teatro Municipal, ela me deu aqui uma coisinha escrita sobre corpo e mente, que eu acho que é importante, que a gente tanto falou, de repente, posso terminar aqui com isso. Sim. É a Vera Aragão, bailarina do Teatro Municipal, que é professora, doutora, e fala de dança de manhã, de tarde, de noite, foi minha professora na faculdade, e ela pegou realmente um texto e falamos muito sobre corpo e mente, a importância disso. E ela faz uma citação aqui do pensamento de Alexander Lowen, que concorda exatamente com a interação de corpo e mente. Então, tenho apenas uma reflexão muito rápida para ver se vocês concordam. O corpo é a pessoa é seu corpo. Nós não temos existência real à parte de nossos corpos. O que acontece em nossas mentes é basicamente um reflexo do que acontece em nossos corpos. Se o corpo da pessoa é vibrante e vivo, ele vai nos impulsionar dessa maneira e nós nos relacionaremos com esta pessoa de forma diferente da que nos relacionaríamos com uma pessoa cujo corpo fosse relativamente sem vida em sua expressão. Nossa resposta intuitiva a uma pessoa é determinada pela forma como sentimos as suas qualidades corporais. Então, isso aqui só para resumir a importância dessa interação corpo e mente. Muito obrigada, Vera Aragão. Obrigada a você, Ana Botafogo. Agradecemos muito, em nome de todas as equipes desse webinário Conversa sobre Perguntas, a sua gentileza, a sua presença nessa linda abertura dessa segunda edição do webinário. Muito obrigada por estar aqui com a gente, falando dessa palavra mágica, né? Dessa palavra corpo. Queria também agradecer a presença de todos e todas vocês que estiveram conosco, fazer um convite aí para que curtam e compartilhem esse vídeo, essa conversa, e também um convite para um novo encontro amanhã, nesse mesmo horário, às 19h, a gente vai estar no canal do MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, com a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz, para falar da palavra conhecimento. Hoje a palavra corpo com Ana Botafogo, amanhã a palavra conhecimento, na quinta-feira a palavra presente com Antônio Cícero, no canal do Memorial Minas Gerais Vale. Ana Botafogo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Elziel. Quero agradecer a vocês todos do Memorial MG Vale, do MM Gerdau, né, o Museu de Minas, das Minas e do Metal, e a Casa Fiat de Cultura, por essa ideia maravilhosa, por vocês se unirem
em torno da cultura, em torno da dança, em torno do corpo hoje, em torno dessa semana aí de encontros agora com conhecimento, com presente, que certamente vai ser enriquecedor para todos nós. Muito obrigada por me fazer parte desse momento. Obrigada mais uma vez, Ana Botafogo. Agradeço aos nossos tradutores, Uziel e Jane, que estiveram hoje com a gente. A vocês todos, muito obrigada e até a próxima.